Bem-vindo ao curso de Cálculo Diferencial e Integral. Nesta aula, nós vamos abordar o conceito de limites infinitos. Considere a função f definida no conjunto dos números reais, tirando-se o zero, para o conjunto dos números reais, e que tem esta expressão aqui, 1 sobre x ao quadrado. A pergunta é, para que valor essa função se aproxima quando x aproxima-se de zero? Vamos, como sempre, ter uma estimativa numérica do que acontece. Perceba que, quanto mais eu me aproximo do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor da função cresce de uma forma ilimitada. Ou seja, perceba que aqui nós já estamos com 10 bilhões e aqui também nós estamos com 10 bilhões. Quanto menor for o número que eu colocar próximo de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, você percebe que esse valor aqui crescerá ainda mais. Quando isso acontece, nós diremos que o limite da função, quando x tende àquele ponto em específico, no caso zero, será mais infinito. Então, esse aqui é um conceito que vai nos dizer o seguinte: quando o valor de x se aproxima de zero, o valor desta função cresce ilimitadamente, ou seja, diremos que o limite dessa função, quando x tende a zero, é igual a mais infinito. Vejamos geometricamente essa ideia. Então, aqui nós temos o gráfico para a função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. E perceba que, quanto mais eu me aproximo de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores da função cada vez mais crescem ilimitadamente. Note que o gráfico dessa função nunca tocará o eixo y. Por quê? Porque se ela toca o eixo y, significa que o valor de x deveria ser zero, o que não ocorre, já que zero não faz parte do domínio dessa função. Vejamos agora um novo exemplo. Uma outra função, que também vai do conjunto dos números reais, tirando o zero, até o conjunto dos números reais, que é definida dessa maneira: menos 1 sobre x ao quadrado. Então, é uma versão levemente alterada da função anterior, apenas eu troquei o sinal. A pergunta será: o que acontece com a função quando x aproxima-se de zero? Bem, note que, quando x aproxima-se de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor da função decresce cada vez mais e ilimitadamente. Ou seja, perceba que aqui, quando nós tínhamos x valendo menos 0,00001, nós tivemos menos 10 bilhões. E aqui, quando nós tínhamos x igual a 0,00001, nós tínhamos menos 10 bilhões. Quando isso acontece, nós diremos que o limite da função, quando x tende àquele ponto específico, nesse caso aqui zero, é menos infinito. Ou seja, isso aqui vai representar o quê? Que esta função g de x, quando x se aproxima de zero, o valor dela decresce ilimitadamente, né? Ou seja, vai para menos infinito. Novamente, vejamos a interpretação geométrica para esse limite. Aqui nós temos o gráfico para a função g de x igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Perceba que, quanto mais x se aproxima de zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor da função se aproxima cada vez mais, né? Decresce cada vez mais ilimitadamente para um número negativo. Ou seja, diremos que o limite dessa função, quando x tende a zero, é menos infinito. Vejamos agora uma definição formal para esses conceitos. Então, seja uma função f e um número qualquer c no intervalo aberto de a até b. Suponha que f está definida de a até b, mas não necessariamente em c. Então, a gente vai dizer que limite de f de x, quando x tende a c, é igual a mais infinito, se, para qualquer número ε maior que zero, existe um número delta maior do que zero correspondente, de tal modo que a função tem valores maiores do que ε, sempre que o módulo de x menos c for maior do que zero e menor do que delta. Vejamos uma interpretação geométrica para essa definição. Então, aqui nós temos uma função f genérica, certo? E perceba aqui, para qualquer ε maior que zero que você tome, vão existir valores para x no intervalo que vai de c menos delta até c mais delta. Nesse caso aqui, excluindo o c, porque a função não está definida nesse ponto. Vai acontecer o seguinte: os valores da função serão maiores do que o valor de ε. Então, nesse contexto, nós vamos dizer que o limite dessa função, quando x tende a c, é mais infinito. De forma análoga, podemos definir, de uma forma formal, quando que o valor de um limite é menos infinito. Dessa maneira, novamente, nós vamos ter uma função f e um número c no intervalo aberto de a até b. Suponha que f seja definida de a até b, mas não necessariamente em c. Então, a gente vai dizer que limite de f de x, quando x tende a c, é igual a menos infinito, se para qualquer ε maior que zero existe um delta maior do que zero correspondente, de tal modo que a função é menor do que menos ε, sempre que o módulo de x menos c for maior do que zero e menor do que delta. Novamente, vejamos geometricamente esta definição. Aqui é outra função f genérica. Tá? Note que, para qualquer ε positivo, evidentemente, menos ε vai ser negativo, vai acontecer o quê?
neste caso aqui para esta função? Qualquer valor que você tome aqui, x, entre c menos delta e c mais delta, excluindo o c, porque a função não está definida nesse ponto aqui, nesse caso, o valor da função f será menor do que menos epsilon. Ou seja, imagine que você tenha escolhido um valor de x aqui. Então, o valor da função para esse número x será algo que será menor do que menos epsilon. Sendo assim, nesse contexto, nós vamos dizer que o limite da função quando x tende a c vai ser igual a menos infinito. Vejamos agora alguns exemplos. Então, digamos que o exercício fosse calcule o limite de x mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós vamos separar esse limite em dois, usando que o limite do produto é o produto dos limites. Nesse caso, a gente pode fazer isso, já que cada um dos fatores tem limite definido quando x se aproxima daquele ponto. Então, o que acontece aqui? Este fator aqui terá um limite igual a 3. Já este fator aqui terá um limite igual a mais infinito, que quando x se aproxima de 1 aqui, o denominador se aproxima cada vez mais de zero, o numerador é uma constante, então esse limite aqui vai crescer ilimitadamente. Então, nós vamos ter um produto onde um fator tende para 3 e um outro fator tende para mais infinito. Então, 3 vezes um número positivo muito grande continua sendo um número positivo muito grande. Vejamos um outro exercício. Então, nós temos agora o limite, quando x tende a 2/5, de 2x menos 3 sobre 5x menos 2 a quarta. Novamente, se eu separo este limite original em dois limites, usando o limite do produto é o produto dos limites, novamente, como para cada fator desse o limite está definido, quando x tende a 2/5, então a gente pode fazer esta operação, vai acontecer o quê? Para este limite aqui, perceba que quando x se aproxima de 2/5, o valor do limite será menos 11 sobre 5, porque você bota 2/5 aqui, vai virar 4/5, 4/5 menos 3 vai dar menos 11/5. Este outro limite, que é do outro fator, vai novamente para mais infinito, porque quando x se aproxima de 2/5, o denominador se aproxima de zero, aqui nós temos um valor constante 1, então esse limite aqui será mais infinito. Então, nós temos um número negativo multiplicado por um número positivo muito grande. Nesse caso, nós teremos como resultado um número que é muito pequeno, um número que é muito distante do número zero, e vai ser negativo. Sendo assim, o resultado desse limite será menos infinito. É preciso tomar muito cuidado ao trabalharmos com o conceito de infinito. Então, por exemplo, nós já fizemos anteriormente que este limite aqui, limite quando x tende a 2 pela direita de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, esse limite é igual a 4, não é uma novidade, nós já fizemos várias vezes esse limite. E o que acontece? Digamos que alguém tenha resolvido esse limite da seguinte maneira, separado através da propriedade que o limite do produto é produto dos limites, então nós temos esse fator aqui, que seria o x ao quadrado menos 4, e o outro fator foi considerado que era 1 sobre x menos 2. Então, como o limite está definido em cada um dos fatores, a gente pode separar dessa maneira que a gente fez aqui. E o que vai acontecer? Se x se aproxima de 2 pela direita, perceba que o número que nós temos aqui, que é essa função, x ao quadrado menos 4, se aproxima de zero. Já nesse outro fator, quando o limite de x tende a 2 pela direita, esta fração aqui assumirá valores cada vez maiores e positivos. Então, no final das contas, você vai ter o quê? Um fator que vai para zero multiplicado por um fator que vai para mais infinito. E aí, de uma forma bastante ingênua, a pessoa imagina que 0 vezes infinito daria zero. Aí é que está o erro. Este produto, onde, quando a gente vê essa notação 0 multiplicado por mais infinito, a gente tem que enxergar o seguinte. É um produto onde um dos fatores representa um limite que vai para zero e o outro fator, um outro limite que vai para mais infinito. Então, pois muito bem, quando nós temos essa situação, não necessariamente o resultado é zero. Aqui está um exemplo disso. Esse limite a gente viu inicialmente que o valor dele é 4. Vimos ele de uma outra perspectiva e vimos que nós podemos enxergar que é como se fosse um termo indo para zero e um termo indo para mais infinito. E, no entanto, o resultado desse limite não foi zero, foi 4. Vejamos algumas operações com limites infinitos. Então, considere que nós temos três funções, f, g e h, de tal modo que o limite de f de x, quando x tende a c, é igual a um número L, uma constante, positiva, negativa ou zero. Já a função g é tal que o limite de g de x, quando x tende a c, é mais infinito. E, por fim, o limite da função h de x, quando x tende a c, é igual a menos infinito. Desse modo, será válido as seguintes sentenças. O limite do produto entre f de x e g de x, quando x tende a c, será igual a mais infinito, se L for positivo, e menos infinito, se L for negativo. Ou seja, é como se tivesse sido respeitado o jogo de sinais para o produto. Considere agora que nós vamos calcular o limite, quando x tende a c, do produto entre f e h.
Novamente, o jogo de sinais será respeitado. Ou seja, nós temos aqui uma constante que será positiva, L, multiplicada por uma função cujo limite, quando x tende a c, é igual a menos infinito. Então, nós vamos ter uma constante positiva vezes menos infinito, vai dar menos infinito. Por outro lado, se essa constante L for negativa, multiplicada por menos infinito, nós vamos obter mais infinito. Novamente, o jogo de sinais foi respeitado para o produto. Além disso, imagine que agora nós tomemos o limite quando x tende a c da soma de f de x com g de x. Nesse caso, nós vamos ter uma parcela da soma que vai para mais infinito e uma outra parcela da soma que vai para a constante L. Mais infinito somado a uma constante L. Não importando se essa constante L é positiva, negativa ou nula. O resultado será mais infinito no limite aqui. Por fim, se nós tivermos o limite quando x tende a c da soma entre f e h, como h tem limite quando x tende a c igual a menos infinito, não importa se você soma a isso uma constante que seja positiva, negativa ou nula. O resultado continua sendo menos infinito. Sendo assim, nós usamos essas regras para realizar operações com limites infinitos. Tome cuidado ao trabalhar com o conceito de limites infinitos. Por exemplo, se o limite de uma função f, quando x tende a c, for igual a zero, e o limite de uma outra função g, quando x tende a c, for igual a mais infinito, não é válido necessariamente que o limite do produto entre f e g, quando x tende a c, é igual a zero. Isto é, nós dizemos que o produto 0 vezes infinito, onde aqui nós queremos representar o seguinte, é um limite onde você tem um produto e um dos fatores vai para zero e o outro fator vai para mais infinito. Então, quando a gente tem algo desse tipo em um limite, nós dizemos que nós temos uma indeterminação. Para cada situação, podemos ter um valor diferente. Vejamos mais algumas operações com limites infinitos. Imagine que você tem 4 funções, f, g, h e j, de modo que o limite de f de x quando x tende a c e o limite de g de x quando x tende a c é igual a mais infinito. Por outro lado, o limite de h de x quando x tende a c e o limite de j de x quando x tende a c é menos infinito. Então, será válido o quê? O limite da soma entre f de x e g de x será mais infinito, quando x tende a c. Ou seja, mais infinito somado a mais infinito, entre aspas, dá mais infinito. Se você fizer o limite quando x tende a c de h de x mais j de x, o resultado será menos infinito. Então, entre aspas, menos infinito mais menos infinito, nós temos menos infinito. Se fizermos agora o limite do produto entre f e g, quando x tende a c, nós teremos mais infinito. Então, entre aspas, é como se a gente tivesse mais infinito vezes mais infinito, dá mais infinito. Temos ainda que, se eu fizesse o limite quando x tende a c de f de x vezes h de x, teríamos menos infinito. Ou seja, entre aspas, é como se tivéssemos mais infinito vezes menos infinito, dá menos infinito. E por fim, se eu tivesse o limite quando x tende a c de h de x vezes j de x, isso daria mais infinito. Mais uma vez, a interpretação é como se fosse menos infinito multiplicado por menos infinito é igual a mais infinito. Tenha bastante cuidado. Os seguintes limites são indeterminações. O limite quando x tende a c de f de x menos g de x e limite quando x tende a c de h de x menos j de x. Nós simbolizamos essas indeterminações da seguinte maneira: mais infinito, menos mais infinito e menos infinito, menos menos infinito. É muito comum a pessoa achar que mais infinito, menos mais infinito daria zero e que menos infinito, menos menos infinito também daria zero. Isso não é verdade necessariamente. Então, se você tem um limite onde uma parcela vai para mais infinito, a outra parcela vai para mais infinito, a subtração desses limites não dá zero necessariamente, e o mesmo acontece se você tiver um limite onde uma parcela vai para menos infinito e outra parcela vai para menos infinito também. Vejamos um exemplo. Considere que queremos calcular o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x à quarta menos 1 sobre x ao quadrado. Perceba que aqui temos uma indeterminação do tipo mais infinito menos mais infinito, porque cada parcela dessa aqui, nesse limite, vai para mais infinito. Por outro lado, a gente pode escrever esse limite como sendo 1 sobre x ao quadrado, que multiplica 1 sobre x ao quadrado menos 1. Usando as propriedades que nós vimos anteriormente, sabemos que este termo aqui vai para mais infinito e esse outro termo aqui também vai para mais infinito, porque a gente tem mais infinito menos uma constante, continua sendo mais infinito. Então, no final das contas, é como se eu tivesse um limite do tipo mais infinito vezes mais infinito. Desse modo, podemos dizer que o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x à quarta menos 1 sobre x ao quadrado é igual a mais infinito. Perceba como tínhamos uma determinação do tipo mais infinito menos mais infinito e, no final das contas, encontramos mais infinito. E não zero, como poderíamos imaginar inicialmente. Esta aula termina aqui. Espero você no próximo vídeo.